são tão bíblicas quanto essas outras práticas que eu estou te falando, porque as primícias são praticadas desde o Éden. E na aula de hoje você vai entender a profundidade, a riqueza que existe neste princípio. Fique conosco nessa aula, em breve nós vamos começar. Antes disso, eu gostaria de te apresentar um pouco sobre o pastor Pedro Medina. O pastor Pedro Medina é formado na Christian University for the Nations, na Califórnia. Seu ministério é consolidado em curas, milagres, profecias. Ele é o pastor presidente da Igreja Família do Reino em Balneário Camboriú e é o fundador da Evangelho School, a Escola de Teologia Revelada. Agora, pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta, seu bloco de anotações, para não perder nenhuma riqueza do que você vai aprender na aula de hoje. Tenha uma ótima aula e Deus te abençoe. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero que hoje a aula vai mexer profundamente nas raízes daquilo que você crê. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Se Deus não se manifesta nessa aula, nem vale a pena a gente estar assistindo ela aqui. Tem que ser o próprio Espírito Santo fluindo, ministrando nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, já o celular no modo avião. Obrigado a todo mundo que nos cumprimentou. Espírito Santo, essa aula eu te apresento. Que o Senhor venha ministrar no coração, na alma, no espírito. Que haja, Senhor, um antes e um depois na vida de cada um. Aquele que está com a Bíblia aberta na sua casa. Aquele que está sedento pela palavra. Que ele venha sair, Senhor, tão cheio, tão satisfeito. Que o seu espírito, Senhor, ocorra ser uma metanoia na vida dele, uma transformação de mente, no qual ele nunca mais venceu mesmo. Em nome de Jesus. Como eu faço em todas as minhas aulas e pregações, eu quero que você repita comigo assim. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Quem é aluno meu aí já sabe que nossa história, nós sempre vamos para o Gênesis. Louvado seja Deus. Achou Gênesis, capítulo 4? Ótimo. Você deve estar achando que eu vou ler a oferta de Caim e a oferta de Abel, mas não. É no capítulo 4. O pessoal, ali vai falar de primícia. Fala também. Mas eu quero chamar a tua atenção, não somente nessa história da primícia que você está pensando, mas eu quero chamar você a entender outra coisa que é tão profunda nesse texto. Vai dizer assim o texto. 4, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, olha só, nós vamos começar aqui uma aula extremamente profunda. Vamos lá. Nós vamos falar aqui, aula 2, bem-vindos a Evangelho School. Vamos lá. Caim era o quê? Lavrador da terra. Abel, pastor. Engraçado que o primeiro homem que foi assassinado na palavra de Deus foi um pastor. Mas isso é outro tema. Gente, eu quero levar você aqui agora a pensar comigo. Você vai ver que Abel era pastor de ovelhas. Para tudo que você
fazendo, olhe bem para essa câmera. Eu quero fazer uma pergunta para você. É rápido e fácil entender o trabalho de Caim, lavrador da terra. E é interessante porque nós sabemos que Adão e Eva e os que moravam ali no Éden comiam somente o fruto da terra. Isso está lá no capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver que Deus diz assim, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Verso 30. E todo o animal da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, tanto os animais como os homens comiam o quê? Comiam somente, eles eram, vamos dizer assim, veganos. Então, até o pessoal que gosta de promover essa dieta vegana, fala, né, Adão e Eva eram veganos. Mas nós não somos imitadores de Adão e Eva, nós somos imitadores de Jesus. E Jesus comeu cordeiro, comeu peixe, comeu ovo. Como é que eu sei que Jesus comeu ovo? Eu sei. Não vou falar aqui agora. Jesus comeu ovo. Aí, ó. Quem almoçou hoje comeu como Jesus. Olha só. O Lucas sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Gente, agora, eu quero que você preste muita atenção. Abel era pastor de ovelhas. Eu te pergunto, para que Abel era pastor de ovelhas? Lembre-se que eu vou falar da primícia antes do Éden. Não vou falar da primícia de Caim e Abel, não. Isso é só para colocar uma base e uma raiz para você. Preste muita atenção. Para que Abel era pastor de ovelhas? Sendo que não se comia carne, nem se comia leite. Deus não permitiu leite aqui. Só era permitido comer do fruto da terra, que era o que Caim produzia, não o que Abel produzia. Para você entender o que aconteceu, você vai ter que ir lá no capítulo 3 de Gênesis. E você vai entender. No verso 21, diz assim: nós sabemos que Adão e Eva pecaram, caíram, né? E olha o que aconteceu. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o que acontece? Adão e Eva, Deus, olha só, matou um animal e os vestiu com a pele daquele animal. Eu já quero falar para os judaizantes e plantãos, estudiosos de Rabino. Se você vai ler esse texto aqui, nos estudos de Rabino, só tem viagem na maionese, essa frase. Não tem outra melhor para explicar. Eu já vi cada bobagem, já vi aqui, ó, que essa túnica de pele foi feita com a cobra que Deus matou. Deus matou a cobra, pegou a pele da cobra e pôs no homem, porque o homem não tinha pele, o homem era carne exposta. Depois eu vi outros rabi falar, gente, tanta bobagem, que o homem era feito de unha. Então, gente, que o homem não tinha pele, aí Deus deu uma pele para ele. Por quê? Vou te explicar uma coisa. Não estude a Bíblia com rabi que não tem conhecimento de Jesus. Não estude a Bíblia com gente judaizante. Por quê? Essa Bíblia aqui que você e eu temos
tranquilo, vamos estudar a palavra de Deus. Olha só. Quando Eva pecou, em Gênesis 3,16, a maldição sobre Eva foi essa aqui, ó. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição. Ó, multiplicarei as tuas dores de parto. Vai ver aí, depende da tua versão. Na hora dela dar à luz. Então, primeira coisa, vou provar para você, porque tem gente que não estudou isso aqui ainda. Isso aqui é só introdução. Adão e Eva tiveram vários filhos no Éden, mulheres, por vários motivos. Nós sabemos que aqui Deus multiplicou as dores de parto dela. Nós sabemos que Deus não pode multiplicar do zero, ninguém multiplica do zero. Ela já conhecia a dor de parto. Deus diz: essa dor de parto, eu vou multiplicar ela. Então ela já conhecia a dor de parto. Se isso não te convenceu ainda, tem mais. Se você ler o verso 20, Gênesis 3:20, diz assim: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então presta atenção, Caim e Abel não tinham nascido e ela já era mãe dos viventes. Aí tem uns cabeça oca que fala que ela era mãe dos seres viventes. Não, é dos viventes homens. A palavra viventes na terra sempre se refere a seres humanos. Pode até ver na tua versão aí, tem algumas que dizem assim: porquanto és mãe de toda a humanidade, ou tu és mãe de todos os homens, depende da versão que você tem. Vai vendo. Nem se fosse dos animais, ela era mãe de ninguém. Porque Deus fez primeiro, olha só, Deus fez primeiro Deus fez os animais, depois Deus fez a mulher. Está entendendo? Então, Deus, você precisa entender isso aqui. A mulher foi a última a aparecer, então ela só poderia ser mãe dos viventes homens, não de animais, pelo amor de Deus, mãe. Então, de que viventes ela era mãe se Caim e Abel só nasceu no capítulo 4? Caim e Abel nasceu depois da queda. Simples. Eram mulheres. E por que nós sabemos que é mulheres? Porque a Bíblia nunca contou uma mulher na genealogia, a não ser que ela tivesse obrigatoriamente que ser mencionada para fazer um link, uma ligação, ok? Mas a Bíblia nunca contou mulheres. Jesus alimentou 5.000 homens sem contar mulheres. Depois alimentou 4.000 homens sem contar mulheres. Então as mulheres nunca foram contadas na Bíblia. Os que saíram de Israel, vão dizer 800.000 homens ou 600.000 homens a pé, sem contar mulheres, crianças. Então, só eram contados homens que teriam porte adulto de guerra. Nem criança, nem idoso. Então, as mulheres não eram contadas. Então, era óbvio. E, para ser mais lógico ainda, para terminar essa confusão, para não ter mais confusão na tua mente, que você saber que Adão e Eva tiveram filhas dentro do Éden, com quem Caim e Abel se casaram? Desculpa, Abel não, Caim. Com quem Caim se casou? Caim se casou com uma das, eu imagino, centenas ou milhares de irmãs que ele tinha. Ah, pastor, mas casou com uma irmã? Sim. Naquela época era puro, naquela época não tinha lei, naquela época eram centenas. Nós não sabemos quantas mulheres, porque Adão e Eva eram eternos. Então nós não sabemos quanto tempo eles viveram dentro do Éden tendo filhas. Então, obviamente, com quem Caim teria que se casar? Com uma delas. Então é óbvio que eles tinham filhas. Entenda isso aqui comigo. Ó, o que aconteceu? Caim era lavrador da terra, Abel era pastor de ovelhas. Mas a pergunta é, eu não respondi ainda, por que ele era pastor de ovelhas se não se comia ovelha? Não se bebia leite de ovelha. O queijo melhor do mundo é o queijo feito de leite de ovelha. É o mais caro também, um dos mais caros. Mas não podia, eles não comiam. Então, para que Caim vai cuidar de ovelha? Para que isso? O que ele vai fazer? Então, você vai entender isso agora. Caim se preocupava em satisfazer a carne. Mas Abel procurava em satisfazer a Deus.
Abel criava ovelhas para fazer o mesmo sacrifício que Deus fez, para que através do derramamento de sangue daquelas ovelhas e para que a pele daquelas ovelhas cobrissem as suas irmãs, Abel era um imitador de Deus que fez túnicas para vestir Adão e Eva, para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Assim Abel criava ovelhas, levava de ofertas a Deus, e as suas peles eram usadas para fazer túnicas para cobrir a vergonha das outras pessoas. Aleluia. Então você tem que começar a entender algo aqui. Eu não vou falar sobre canhão. Isso aqui é outra aula, talvez você tenha até assistido uma pregação minha sobre isso. Mas isso aqui é para a gente colocar base aonde nós vamos chegar. Você está entendendo? Então, aqui começa o sacerdócio na Bíblia. Você vai ver que quem tinha que ter assumido essa posição era Caim como primogênito. Mas Abel decidiu tomar essa iniciativa de ser o pastor de ovelhas. Mesma coisa acontece em vários lugares da Bíblia, por exemplo, como o do Jacó e Esaú. Esaú tinha que tomar a posição de sacerdote, mas você vê que Jacó foi quem assumiu aquela responsabilidade e acabou tendo a primogenitura. Então, você parece ser que quem tem a responsabilidade muitas vezes não toma a sua responsabilidade. Agora você vai entender. Então, já existia um modelo para servir a Deus. O próprio Deus ensinou a Adão, Eva, Abel, a forma de adoração, de sacrifício, né? Deus instituiu ali, depois da queda do homem, a forma de conseguir viver dentro de uma forma que pudesse se relacionar com Deus. Então os homens começaram a crescer sobre a face da terra. Nem todos serviam a Deus como Caim. Caim se desviou e se transformou em vamos dizer, um vagabundo. A Bíblia diz ele mesmo: serei vagabundo sobre a terra. Gênesis 4, 26. Quero que você aprenda tudo isso aqui comigo. Você nem tem ideia onde eu vou te levar hoje. Gênesis 4, 26. E a Sete também nasceu um filho. Gênesis 4, 26. E chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Começou-se a o quê? A invocar o nome do Senhor. O que você tem que entender com essa palavra invocar? Através de Abel, através do trabalho de Abel, através desse sacerdócio que estava nascendo de Deus, de Adão, agora Abel. O que aconteceu? Abel morre. Sete substitui Abel. Os homens começam a crescer sobre a face da terra. Então vem Sete, e a Sete lhe nasceu um filho, o nome dele foi Enos. A partir dali, já havia algumas gerações, já haviam famílias sobre a terra. Então se estipulou, se diferenciou aqueles que iam servir a Deus e aqueles que não iam servir a Deus. Vamos dizer assim, se instituiu uma, entre aspas, religião oficial dos que invocam o nome do Senhor. Porque religião, espiritualidade, como você quiser chamar, não é nada mais e nada menos que uma invocação de um espírito. Todo aquele que tem uma crença, ele está invocando o espírito. E muitos invocavam outros espíritos, mas a partir de Enos, então, se instituiu a forma de invocar o nome do Senhor. E nós temos aprendido desde lá de Adão e depois em Abel, que os sacrifícios que Deus aceitava era o sacrifício dos primogênitos, do melhor que era apresentado diante de Deus. Então nós vemos aqui. E isso aqui não é a aula, isso aqui é uma pincelada. Essa aula aqui, ela vai longe dentro da Exorcist School. Isso
aqui é só uma pinceladinha para dar um gostinho, para você entender o que eu vou falar agora. Muito bem. Respira fundo, porque nós vamos entender muita coisa hoje. Você já entendeu todo esse caminho de Caim, Abel, das ovelhas, da túnica, e aqui se instituiu a invocação ao nome do Senhor. Eu preciso falar algo muito sério com os irmãos. Muita atenção. A palavra invocar é uma chave. Essa é a palavra. Não podia haver invocação. Nós precisamos de alguns elementos. Isso acontece em qualquer religião, em qualquer invocação de qualquer entidade espiritual, inclusive a nossa, que nós invocamos o Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Entenda isso aqui comigo. Não existe invocação sem alguns elementos. Primeiro, obrigatório. Tem que haver sacerdote. Então, diga comigo. Não existe invocação sem sacerdote. Isso é. A Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Eles têm, às vezes, são muito mais ligeiros, muito mais rápido a aplicar princípios que os próprios filhos da luz. O próprio Jesus falou isso. Eu lembro quando, quem já viu minha história lá, do dia que eu confrontei a bruxa lá na Espanha, depois você assiste, está no meu canal do YouTube, eu tenho meu testemunho. O primeiro lugar que eu fui procurar um emprego na Espanha, era uma bruxa e Deus me mandou evangelizar ela. É uma história maravilhosa, engraçada e poderosa ao mesmo tempo. Quando eu fui cumprimentar aquela bruxa, eu cumprimentei ela, eu falei, eu sou Pedro Medina, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Ela disse, o meu nome é Estreia, sacerdotisa de Oiá. Eu não sei se é Oxalá em português. Ela invocava alguns espíritos e para isso ela era sacerdotisa. Então, não existe invocação sem sacerdote. Então aqui já estava estipulado o sacerdócio. Segunda coisa, não existe invocação sem oferta. Isso é fácil de você entender. Deus falou 1 milhão de vezes na Bíblia. Nunca se apresentem diante de mim com as mãos vazias. Você vai invocar o nome do Senhor, você tem que apresentar a sua oferta. Isso está na Bíblia inteira. Mas os crentes, eles têm dificuldade de entender isso. Não se apresente de mim com as mãos vazias. Às vezes, os macumbeiros entendem mais essa revelação, que é bíblica, não é do diabo, é Bíblia, é nossa, do que os crentes. Pergunta, qualquer macumbeiro, pergunta alguém que vai na macumba, se ele consegue ir lá invocar um Exu, invocar um Zé alguma coisa, um caveiro, não sei da quê, pergunta se ele consegue fazer a invocação sem apresentar uma oferta. Não existe. Quem estipulou isso? O diabo é um imitador fraco. Desde o Éden começou a se invocar o nome do Senhor. E sempre houve sacerdote e sempre houve oferta. Durante toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Vai entendendo? Então essa é a frase que você precisa entender. Não existe invocação sem sacerdote e sem oferta. Aqui dá para entrar 1 milhão de coisas. Isso aqui a gente precisava de 1 mês de aula para você entender todos os pontos. E só vai abrindo o teu coração para você começar a entender. O que eu vou ler agora é totalmente inesperado para você, mas vai ser muito forte. Vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Ok? Vamos lá. Mateus 6, 9 diz assim. E tudo que eu fui pausando aqui, daqui a pouco tudo isso aqui vai ter sentido.
Eu estou colocando as peças do quebra-cabeça. Daqui a pouco vai encaixar tudo e você vai glorificar Deus aí. Portanto, vós orareis assim. Ó, nós vamos falar do Pai Nosso agora. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou deixar até aqui. Queridos, Pai nosso que está nos céus. Aqui nós temos uma aula de 2 horas só sobre nos céus. Mas não é a aula de hoje. Quero focar na palavra aqui. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Meu Deus. Por nada nesse mundo saia dessa aula. Santificar. Quando os crentes, quando nós não estudamos muito a palavra, mas se eu falar para você assim, ó, santificar. Se eu vou me santificar, vamos nos santificar. Primeira coisa que você pensa é o quê? Que algo está impuro que precisa ser santificado. Né? Nós vamos tirar o pecado de algo e isso é santificar. Algo que é impuro precisa ser santificado. Isso é o que está na cabeça dos crentes. Porém, não é assim. Pastor, como que não é assim? Eu vou perguntar para você. O nome de Deus é impuro? Pense comigo. O nome de Deus é impuro? O nome de Deus é sujo? O nome de Deus é imundo? Não, pastor, de jeito nenhum. Não existe nome mais limpo, mais santo. Ele não é santo, santo, santo. Então, como que eu vou santificar o nome de Deus? Como que eu vou santificar o nome de Deus? Nós temos que entender que existe uma diferença entre santificar e santidade. Vamos ler a palavra de Deus? No capítulo 1 de Coríntios. 1 Coríntios 1. Tudo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Então, olha só. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Se tua Bíblia está dizendo chamados para ser santos, o para ser foi acrescentado nessas Bíblias que tem uma tradução ruim. No original está escrito assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, olha só. Santificado e santos. Diga comigo, eu sou santificado e sou santo. Então, Paulo está dizendo que toda a igreja de Corinto, eles eram santificados e eles eram santos. Mas eles não, não tinham o quê? Santidade. Então, tem como você ser santificado, você ser santo e não ter santidade. São coisas diferentes. Como assim, pastor? O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, aos coríntios, santos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, os que são santos, os que são santificados. Qual a diferença entre ser santo ou santificado e ter santidade? O que é santificado? Tudo aquilo que foi alcançado por uma oferta. Tudo que foi
alcançado por uma oferta. Isso é santificado. Isso é santo. Então, tudo aquilo que você vê no Velho Testamento, eles queriam santificar alguma coisa, apresentavam uma oferta para santificar. Por isso que todos os irmãos de Corinto, e nós, e você que está assistindo, nós somos santificados, nós agora somos santos, porque todos nós fomos alcançados pela oferta de Jesus. Todos nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. Então nós nos tornamos santos, nós nos tornamos separados, nós nos tornamos de Deus. Outra coisa é você ter santidade. Santidade é você não pecar. Santidade é você manter a tua vida sem pecado. Agora, eu sou uma pessoa santa, eu fui alcançado pelo sangue de Jesus, e um dia eu posso perder a minha santidade. Mas eu ainda continuo havido sido comprado, redimido e santificado e purificado pelo sangue de Jesus. Então, você é santo não pela tua santidade. Você é santo porque o sangue de Jesus te lavou. Agora, a Bíblia diz, cuidado, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? Então, santidade é algo que eu busco. Santificar e ser santo é algo que o sangue de Jesus me fez. Então, nós somos comprados, separados, remidos pelo sangue de Jesus. Então, diga comigo, santificado é tudo aquilo que foi alcançado por uma oferta. Você foi santificado pela oferta de Deus, que entregou o seu Filho amado, Jesus, na cruz, por mim e por você. A oferta de Jesus alcançou você e me alcançou. Fomos alcançados pela oferta, portanto, fomos santificados. Então, pela primeira vez na sua vida, o Pai Nosso vai começar a fazer sentido para você. Preste muita atenção. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como que eu santifico o nome de Deus? O nome de Deus não é impuro, o nome de Deus não é sujo. Tudo que leva uma oferta é santificado. Então Jesus está dizendo, Pai Nosso que está nos céus, ofertas sejam apresentadas em teu nome. Por quê? Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então Jesus está ensinando, quando você vier diante de Deus, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ofertas sejam entregues para alcançar o teu nome, para santificar o teu nome. Meu Deus. Por quê? Eu acho que você não percebeu ainda. Agora vai ter sentido. O Pai Nosso é a maior invocação que você já leu na Bíblia. Ou não? Você está em o quê? Ó, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Você apresenta as ofertas. Segunda coisa que ele fala, ó, invocando, venha teu reino. Seja feita a sua vontade na terra. Jesus está ensinando como invocar o nome do Pai. Essa é a maior invocação da Bíblia. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso está invocando. Só que não existe invocação sem sacerdote e sem oferta. Meu Deus. Presta atenção que isso aqui é só o começo da nossa aula. Porque eu ainda não falei do tema. Tudo isso aqui é preparatório para o que vai vir agora. Vai vendo? Vai prestando atenção. Então, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Preste muito atenção. Agora, em Gênesis, meu Deus, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Vamos ler.
Gênesis 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. Toda atenção é pouco agora. E Deus abençoou o dia sétimo. Deus abençoou. A primeira coisa, olha só. E o santificou. Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E nós aprendemos que o dia sétimo, o dia do descanso, é o Senhor Jesus. Nós aprendemos que o dia sétimo, o primeiro dia é Cristo, o último dia é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Agora preste atenção, Deus termina a obra. Deus termina tudo. Deus termina, acabou, não tem mais nada para fazer. Agora vem o dia sétimo. O que Deus faz? Deus santifica. E o que é santificar? Apresentar uma oferta. Pastor, que mistério é esse? Você está preparado? Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Meu Deus. Apocalipse 13, verso 7. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eita glória! A pergunta é: que dia se fundou a terra? Olha aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A fundação do mundo. Deus fundou o mundo. Deus inaugurou o mundo. Deus terminou o mundo e falou: eu gostei. Está tudo maravilhoso. E eu gostei ainda mais agora do dia sétimo. E agora na fundação do mundo eu vou santificar a minha obra. Então Deus apresentou uma oferta para santificar. É a primeira vez que a palavra santificar aparece aqui. E a Bíblia está dizendo, Apocalipse 3,17, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo foi apresentado como a oferta desde a fundação do mundo, no sétimo dia, apresentado a Deus antes do Éden. Porque aí você vai ver que o Éden vai ser plantado por Deus depois. Mas o Cordeiro de Deus foi apresentado. E o que a Bíblia fala? Cordeiro, macho e primogênito. Meu Deus. Olha só isso aqui. O que a Bíblia chama Jesus? O primogênito de toda a criação. É o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses. Vamos rápido para lá para você ver. Meu Deus, eu queria estar vendo a tua cara agora. Queria que você estivesse dando glória a Deus. Você já vai batendo uma foto, vai tirando um print, vai batendo aquele selfie para daqui a pouco você me marcar lá no Instagram e falar assim: que aula poderosa, que aula abençoada. Vai lá, já faça isso. Enquanto nós estamos abrindo aqui em Colossenses,
Filipenses, Colossenses, olha só, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o primogênito, ele é o cordeiro macho primogênito que foi apresentado. E o que Abel apresentou para Deus? O que Abel apresentou para Deus? O que Abel apresentou para Deus? Versículo 4 de Gênesis 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas o cordeiro e da sua gordura. E atentou Abel, o Senhor, a sua oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Abel era um imitador de Deus. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Jesus, ele foi a primeira oferta antes do Éden. Pastor, não estou entendendo. Eu achei que Jesus morreu há 2020 anos atrás. Deixa eu te explicar uma coisa. No mundo espiritual as coisas são. No mundo da eternidade as coisas são. Nós vivemos dentro do mundo onde há tempo, relógio. Na eternidade não é assim. Deus já tinha apresentado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo haveria a possibilidade de que o homem pecasse. Haveria a possibilidade de que tudo pudesse se perder pelo pecado de Adão, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Mas desde a fundação do mundo, Deus já tinha apresentado aquilo que ia santificar. Deus já tinha apresentado o melhor. Deus já tinha santificado. Deus já tinha preparado. O diabo é um perdedor. O diabo achou que ia ganhar alguma coisa, mas não. Já estava tudo preparado antes da fundação do mundo. Então vai vendo. A primeira oferta de um homem como primícia foi a de Abel. E agora eu quero colocar algumas coisas aqui para você entender sobre as primícias. O que você precisa entender? Vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho. Olha só. Eu quero mostrar para vocês, em Números 18, capítulo 12, diz assim: todo o melhor azeite. E agora que o assunto vai parecer que nós vamos voar aqui agora. Presta atenção. Todo o melhor azeite e todo o melhor do mosto e do grão e suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti, Arão. Vai ler lá Números capítulo 18, você vai ver. Números capítulo 18 inteiro e a Bíblia toda. Preste atenção. As primícias é sinônimo de sacerdote. Os dízimos na Bíblia, você vai ver que os dízimos de Israel alimentava todos aqueles que serviam no templo. Cantores, levitas, todos os servos que trabalhavam no templo. Mas existe algo. De tudo aquilo que eram os dízimos, de tudo aquilo que era apresentado, as ofertas, tudo que era levado ao templo, as primícias, o que é a primícia? É o primeiro. O primeiro é para o sacerdote. E o melhor é para o sacerdote. Está escrito aqui, todo o melhor do azeite, todo o melhor do moço, dos grãos e as suas primícias irão para quem? Primeiro o sacerdote
Arão, do sistema levítico, primeiro sacerdote, tudo isso aqui vai para a casa de Arão, para a família de Arão. Por quê? Agora você vai pegar isso aqui. De quem vem a bênção? Do sacerdote. Quem tem o poder de abençoar? O sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Antes de Arão, sempre eram patriarcas. Os patriarcas eram os sacerdotes antes de Arão. Sempre você vai ver. Por isso que nós ensinamos que o pai de família é o sacerdote do lar. Por exemplo, Jó. Jó era o patriarca que ele oferecia sacrifício. Abraão, Isaac, Jacó, todos eram patriarcas que apresentavam sacrifícios em prol da sua família. Então Deus determinou, todas as vezes que você lê a palavra primícia na Bíblia, você vai entender que é o primeiro e é o melhor para o patriarca, para o sacerdote, para o pai. Por quê? Porque a bênção vem dele. Por quê? A provisão de Deus vem por causa deles. Então deixa eu te explicar algo aqui. Você vai entender algo. Mas você sabia que todas as leis de Deus, todos os princípios de Deus, de alguma forma, elas ficam dentro da nossa alma, elas ficam dentro do nosso espírito. Elas são, às vezes elas tentam sair para fora sem a pessoa ter a Bíblia. É só você lembrar da casa do seu avô. Lembra da casa do teu avô. Eu lembro da casa do meu avô. Eu lembro que quando eu sentava na casa do meu avô, eu ia para casa passar as férias, e eu lembro muito bem, não uma nem duas, várias vezes, chegava a hora do almoço. Nós íamos correr para a mesa, para sentar à mesa para comer. E a minha avó, muitas vezes falava assim: ei, não sente nessa cadeira que está na ponta. Que era como se fosse a cadeira presidencial. Este lugar é do seu avô. Ele é o patriarca. Ele é o sacerdote da casa. Ele é quem manda nessa casa. Ele é o provedor dessa casa. Então, aquele que é o Senhor, aquele que é o provedor, aquele que é cabeça, senta ali. E eu lembro muito bem, durante toda a minha infância, a minha avó, quando ela ia servir o prato de todos os que estavam na mesa, o primeiro prato que ela servia era para quem? Para o avô, patriarca, cabeça, sacerdote. Ei, e para quem que ela dava o melhor bife? Para o avô. Presta atenção, já está algo dentro da humanidade trazendo o princípio da primícia e você não percebeu. Então presta atenção, o primeiro e o melhor pertence ao cabeça, ao sacerdote, ao patriarca, pertence a Deus. Presta atenção, Deus quer para ele só, olha isso aqui, as primícias, o primeiro, o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nessa revelação que você está recebendo aqui. Então, agora você vai entender isso aqui. A bênção, o Salmo 133, o Salmo 133 vai dizer assim, ó, olha só. Vou ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha só. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, Deus envia a bênção. Como que Deus envia a bênção? É como óleo precioso que desce da cabeça. Ó, aonde Deus derrama o óleo na cabeça.
Então, presta atenção, por isso que você tem que saber quem é a tua cabeça. Porque o que está na tua cabeça vai descer para você. O que está, aquele que é teu pastor, o que estiver nele vai descer sobre você. Se nele tem unção, se nele tem honra, se nele tem poder, se nele tem santidade, é isso que vai derramar para você. Se tiver outras coisas, outras coisas. Depois da cabeça que desce para a barba, que desce até a aula das vestiduras. Então aquilo que flui da minha vida vai chegar até o último membro da minha família e vai chegar até o último membro da minha igreja. Porque Deus não derrama o óleo sobre as vestes, Deus nunca derrama o óleo sobre a barba. Por isso que tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ser através da sua cabeça. Tudo que vai fluir do céu para a sua vida vai ter que passar pela cabeça do sacerdote. Agora presta atenção. Como a bênção vem do teu patriarca, como ele é que está na brecha diante de ti, ele é digno do primeiro e do melhor. Então, Jesus, a própria Bíblia diz que ele é a primícia. A própria palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 15, 20, e foi feito as primícias. Jesus Cristo foi feito as primícias. A primeira oferta da Bíblia. O primeiro primogênito. O melhor do melhor, do melhor, do melhor. Não existe oferta melhor, não existe oferta mais pura, não existe oferta mais preciosa, não existe oferta mais de primogênito, de primícia, de tudo, que o próprio Senhor Jesus Cristo. E como Jesus chamava o Pai? De Pai. Jesus chamava o Pai de Pai. E ele se apresentou ao Pai como a oferta de primícia, primogênito, diante dele. Por isso, ele foi, agora presta atenção, para que a oferta fosse aceita, um sacerdote tinha que olhar para apresentar ao Pai, o sacerdote, ele tinha que analisar. Um sacerdote tinha que pegar e falar assim, isso aqui presta atenção, João Batista era filho de Zacarias, sacerdote. Primogênito sacerdote, todo, na Bíblia toda, é também sacerdote. João Batista era sacerdote também. Ele tinha fugido do esquema religioso e foi para o deserto para ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? Jesus se apresentou lá no deserto. Quando João Batista bate o olho nele, João Batista sacerdote, ele olha para Jesus e diz assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.